Olá, muito boa tarde a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da BMF Bovespa, no centro de São Paulo. E dia de protestos pelo país contra as reformas da Previdência e Trabalhista. E mesmo com a turbulência política, a discussão no Congresso persiste. A Previdência é assunto hoje garantido no programa e também recorde de produção pecuária no Brasil. A gente vai falar sobre um recorde na produção de ovos, de carne de frango e de carne de porco. A quarta-feira começou complicada em pelo menos 23 capitais e no Distrito Federal com as manifestações e paralisações contra a reforma da Previdência e Trabalhista. Nós vamos conversar em Brasília com a repórter Suane Guerreiro. Suane, teve ministério ocupado hoje, inclusive, né? Boa noite. Boa noite para você, Piotto. Boa noite a todos. Teve sim, foi o Ministério da Fazenda. Por volta aí de 5 horas da manhã, cerca de 200 manifestantes do Movimento Sem Terra ocuparam o prédio. Eles chegaram até a quebrar algumas vidraças para poder entrar no prédio. Então, depois disso, mais pessoas, cerca de 5.000 pessoas, segundo a Polícia Militar, se juntaram a essa manifestação que foi aqui na Esplanada dos Ministérios em direção ao Congresso Nacional, que discute a reforma da Previdência. Eles são contrários à reforma da Previdência e chegaram até a fincar algumas cruzes no gramado da Esplanada dos Ministérios, justamente fazendo uma alusão aí a essa proposta do governo que requer pelo menos 25 anos de contribuição das pessoas e uma idade mínima de 65 anos para que elas possam se aposentar. Então, muitos acreditam que não vão conseguir chegar a essa idade, não vão cumprir esses requisitos e por isso fizeram também essa manifestação. Depois disso, no meio da tarde, continuou essa manifestação e alguns policiais civis e federais chegaram a se juntar a esses manifestantes, mas ainda há pouco eles dispersaram e o prédio também do Ministério da Fazenda foi desocupado. Piotto, é com você. Obrigado, Suane. Em São Paulo o dia também foi complicado para quem depende de transporte público. A repórter Vanessa Casalino está ao vivo na redação da TV Brasil aqui em São Paulo e tem detalhes. Manhã conturbada para o paulistano, né, Vanessa? Sim, Piotto, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Complicada também para quem usou carro, né? Agora a situação está um pouco mais tranquila, com os ônibus circulando normalmente, o metrô funcionando parcialmente. Os trens da CPTM que não pararam continuam operando. Na Avenida Paulista, um ato contra as reformas da Previdência e Trabalhista acontece neste momento e os dois sentidos da via têm interdições. Manifestantes de outros pontos da cidade também seguem ou já seguiram para lá, para a Avenida Paulista. O ato acontece na altura do MASP, o Museu de Artes de São Paulo. Mas amanhã foi bastante complicada por causa dessas paralisações. O metrô não abriu e os ônibus só começaram a sair das garagens por volta de 9 da manhã. Com isso, São Paulo teve recorde de congestionamento, 200 quilômetros de lentidão às 9h30 da manhã. Manifestantes fizeram bloqueios em rodovias, em pistas da Via Dutra e da rodovia Raposo Tavares, no acesso a São Paulo, por mais de 2 horas. Na hora do almoço, teve bloqueio também na rodovia dos Imigrantes. Vamos ver agora a volta, né, Piotto? Se vai ser um pouco mais tranquila. Piotto. E o Sebrae lançou hoje em Brasília o programa Senhor Empreendedor, numa parceria com o Banco do Brasil para atender pequenos e microempresários na hora de tomar crédito. A medida foi antecipada aqui no Cenário Econômico na última segunda-feira pelo presidente do Sebrae Nacional, Guilherme Afif Domingos. Durante a entrevista, a Afif disse que o programa terá gerentes de bancos aposentados na hora da conversa com o empreendedor em busca de crédito. Porque, segundo ele, o gerente de banco de antigamente tratava o cliente como uma pessoa, um empresário que quer investir, não como um número, numa crítica direta aos bancos e suas análises de crédito modernas, feitas por algoritmos de computador. É esse o tratamento que o Sebrae espera que vai dar a esse novo empreendedor por esse programa. E hoje é dia do consumidor e uma boa notícia já está nos postos. O preço médio da gasolina caiu 0,83%. O preço médio do litro caiu de R$ 3,73 para R$ 3,70. Ou seja, uma redução ali de 3 centavos, mas, como diz o dito popular, antes pingando do que secando. E agora está pingando, digamos, na horta do consumidor. E em tempos de dinheiro curto, também vale acompanhar como está a situação segundo os órgãos de proteção de crédito no país. E a gente tem aqui algumas telas para falar desse assunto. Olha,
Hoje no país são quase 59 milhões de pessoas negativadas. O mercado chama de pessoas com restrição de crédito, ou seja, que não podem tomar novo crédito porque estão devendo na praça. Isso representa quase 40% da população economicamente ativa do país. É um número alto, né? Isso agora, o dado consolidado até fevereiro. Nos últimos 12 meses, e aí eu volto àquela expressão que tem usado aqui no cenário econômico, nós estamos acrescentando aqui, nós estamos ainda carregando, perdão, a difícil carga de 2016, a carga pesada do ano 2016, porque quando a gente olha para os últimos 12 meses, houve um acréscimo de mais 900 mil pessoas que entraram na condição de restrição ao crédito, ou seja, de negativadas no mercado. Por hora, a gente tem também uma outra história aqui, ó, de 30 a 39 anos, é a faixa etária das pessoas que estão com problema de crédito no país, ou seja, que estão devendo hoje na praça. É exatamente aquela idade de pais jovens, novos, que estão com filhos e, evidentemente, tem novas despesas do consumo diário. Por fim, aqui, olha, tem uma pesquisa bastante interessante sobre o que as pessoas pretendem fazer com o dinheiro do FGTS. As pessoas que têm direito, evidentemente, a essa liberação do FGTS. Olha, só para você ter uma ideia aqui, como ninguém está interessado em ter dívida nova, ou seja, a boa-fé das pessoas existe e é muito clara, a pesquisa mostra aqui. 38% das pessoas entrevistadas disseram que pretendem pagar dívidas. 44% dizem que preferem que vão pagar primeiro as contas do dia a dia, ou seja, para, evidentemente, talvez não entrar numa nova dívida. E 20% vão guardar ou investir. Essa é exatamente a realidade. Agora uma notícia do sertão desse país. E o agronegócio, exatamente, o agronegócio continua com boas notícias. O IBGE divulgou hoje números da produção agropecuária e tem recorde de produção de frango, ovos e carne suína. O jornalista especializado em agronegócio e apresentador do Canal do Boi, aliás, nosso companheiro aqui de BMF Bovespa, Walter Puga, está conosco. Puga, bem-vindo aqui. Vamos dar uma olhadinha nos números aqui? Olha, vamos, Bilton. Vamos lá. Temos aqui, olha, Puga, que saiu hoje segundo o IBGE. Recorde, portanto, em ovos, frangos e suínos, uma produção de 3 bilhões de dúzias de ovos, um aumento de 5,8%, é um número bastante alto. Frangos, 5,8 bilhões, um aumento de 1,1%, ou seja, de cabeças de frangos. Suínos, 42 milhões de suínos, um aumento também expressivo de 7,8%, aliás, é o maior aumento que nós tivemos aí. Aí vem uma notícia aqui que chama atenção. De bovinos caiu 29,6 milhões de cabeças de gado, uma queda de 3,2% em relação a 2015. Esses números são todos consolidados em 2016. Por que nós temos essa diferença aqui? Tudo aqui é proteína animal. Olha, há uma preocupação muito grande, porque a argumentação de que as pessoas, num ano difícil como foi 2016, fogem das proteínas mais caras rumo às proteínas mais baratas. Carne vermelha mais cara. Carne vermelha mais cara, correm para outras proteínas. Mas no caso de bovinos, não é o primeiro ano que isso acontece. Já há 3 anos nós temos redução de abate. E vários motivos causaram essa redução. Primeiro, o consumo não está, vamos dizer, muito elevado, né? A população, de fato, diminuiu o consumo de carne vermelha. Mas mais do que isso, nós tivemos um atraso na entrega de bovinos para o mercado, redução de uso de tecnologia, encarecimento dos custos de produção, redução, portanto, da margem do pecuarista de bovinos. Isso provocou e tem provocado uma redução na oferta. Mas este ano a situação muda, hein? Nós devemos aumentar o abate, a oferta de bois, carne vermelha. Isso deve sofrer uma reversão este ano, é provável que isso aconteça. No caso de suínos, o aumento é evidente, aumento das nossas exportações e não necessariamente a fuga do consumidor para a carne suína. Já no caso do frango, esse crescimento reflete e muito a fuga do consumidor da carne mais cara para a carne mais barata. Isso é 2016, produção do ano passado. Você trabalha muito aqui com o mercado futuro e preço de mercado futuro. O que o mercado futuro dessa proteína está dizendo? Vamos ter preço melhor de carne agora em 2017? Vamos ter sim. Para a carne bovina teremos queda de preço, isso já está ocorrendo agora no mercado futuro, sinalizando o preço do boi vivo mais barato lá na frente. Com aumento de produção também. Com aumento de produção. E queda, aumento de oferta de gado, né? Atrasado que vem do ano passado para esse. Que é o que vocês e mais do que isso, nós teremos redução de preço para o consumidor e redução de custo para o produtor. Então a perspectiva é um pouco melhor, porque o milho ficou muito caro no passado, insumo para
cuidar de bovinos, né, para criar bovinos, para tratar de bovinos, encareceu muito. Isso desestimulou também o pecuarista. De outro lado, nós temos pressão sobre as outras proteínas também. Então, os preços subiram um pouco em algumas regiões para frangos e suínos, tendem agora a ficar sob pressão. Aliás, os preços estão caindo também. Você costuma dizer que frango é, para vocês que tratam do negócio, um saco de milho, 70% é milho, então um saco de milho que anda. Frango é isso. E que pia, que cacareja, é isso? É isso. O milho está barato no mercado futuro? Está caindo agora. Porque nós tivemos uma safra recorde agora. Uma safra recorde. A perspectiva no segundo semestre isso é agro, milho... não é? Isso é a força do agro. Isso é a força do agro. Nós teremos agora uma oferta maior de milho, portanto, o custo de produção para frangos, suínos e bovinos e também para a produção de ovos deve recuar. Com esse recuo, os preços ficam melhores para o consumidor. É o que se espera. A conferir essas notícias de 2017. Puga, de novo, obrigado, viu? Obrigado, Pedro. Bom, na sequência nós temos os números do mercado financeiro, logo depois do intervalo, eu volto em instantes. Bom, já de volta aqui ao estúdio do Centro de Operações da BMF Bovespa, vamos aos números do mercado financeiro, saber como fechou o dólar hoje. Vamos lá, segundo o mercado, o dólar já fechou, inclusive, esse horário. Vamos às telas do dólar, temos já os números do mercado financeiro? Ainda não. Bom, agora sim, está aqui, o dólar comercial fechou hoje cotado a R$ 3,11, 3,112, se você preferir as três casas depois da vírgula, uma baixa de 1,95 relacionado a ontem. Essa semana o dólar está subindo e descendo, na semana passada houve bastante alta. Vamos também agora aos números da Bovespa, uma alta agora expressiva de 2,37%. O índice Bovespa agora está com 66.234 pontos. E a Fundação Getúlio Vargas divulgou hoje os números da inflação geral de preços. O repórter Maurício de Almeida tem os detalhes do Rio de Janeiro. Maurício, boa noite. Boa noite, Piotr. O IGP-10 da Fundação Getúlio Vargas, que foi divulgado hoje, indica uma queda do índice de inflação. Esse IGP-10, no mês de fevereiro, tinha sido de 0,14%, e agora em março ficou em 0,05%. Para se entender o que é o IGP-10, ele é calculado medindo a inflação do dia 11 do mês anterior, ou seja, fevereiro, até o dia 10 do mês atual, março. No acumulado dos meses, dos últimos 12 meses, esse índice está em 5,11%. A queda principal que aconteceu agora no mês de março foi provocada pela redução dos preços no atacado e no varejo. Ou seja, esses preços caindo podem ajudar a aumentar o consumo das famílias e dar uma elevada na aceleração da retomada da economia. Com a inflação também mais baixa, abre mais um caminho para o Banco Central voltar a reduzir os juros e também ajudar a incentivar a aceleração da economia. Mas no dia de hoje não podemos deixar de falar também das manifestações que acontecem em todo o Brasil e também aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio, os manifestantes se concentraram em frente à Igreja da Candelária, no centro da cidade. O local é um tradicional palco de manifestações. Eles fizeram a concentração lá e, nesse momento, estão caminhando pela Avenida Presidente Vargas, uma das principais do centro do Rio, em direção à Central do Brasil. Por enquanto, uma manifestação tranquila, calma, um ato contra as reformas da Previdência e trabalhistas que acontece de forma pacífica aqui no Rio de Janeiro. Piotr. E, de alguma forma, preciso calcular quanto isso custa para o país, uma manifestação num dia útil. Até porque várias pessoas que poderiam ir à escola ou trabalhar não conseguiram ir por causa do problema dos transportes. Evidentemente que a democracia existe, mas há um custo isso. Num país que hoje sofre com um problema de produtividade e no momento ainda de crise econômica, evidentemente que esse é um custo alto para o país. Aliás, esse dia turbulento no país, com protestos contra a reforma da Previdência, fez aumentar o nível do debate que prossegue no Congresso Nacional. O governo tem aumentado as frentes de discussão para esclarecer a proposta com o argumento de que, sem mudanças expressivas agora, corre-se o risco de o sistema previdenciário público tornar-se insolvente ou ainda mais pesado para o contribuinte. O advogado Arismar Amorim, especialista em Previdência, está conosco aqui no estúdio do Cenário Econômico. Senhor Arismar, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Nós temos uma conta que evidentemente está existindo. Se há divergências nos números, isso é um outro detalhe. Mas há uma conta e há um momento de contas a pagar e com olhar no futuro. Aliás, esse é um bom assunto, né? Porque não raro nós brasileiros sempre olhamos demais para o passado, reclamando do passado e não discutimos o futuro para depois discutirmos o passado de novo. Semanticamente a gente não sai do lugar.
Qual é a sua visão hoje? Nós temos que discutir a reforma da Previdência. Isso é inegável, né? Na verdade, assim, eu entendo que tem que ser discutido, né? A gente tem uma conta aí para se pagar, independente se o dinheiro foi usado para outros fins, né? Tem uma conta, existe um valor a ser pago e projetar essa Previdência para o futuro, né? O que não pode ser é uma coisa debatida muito rápido, como vem sendo. Quer dizer, o governo vem, apresenta uma proposta em 2, 3 meses e aí vamos acelerar todo o processo para que a coisa passe amanhã. Eu entendo que isso não deveria ser dessa forma. A gente teria que fazer alguns estudos, alguns cálculos atuariais, existem especialistas nessa área, para projetar o que seria o correto com relação à Previdência. E qual é a Previdência que nós queremos também, tem isso, né? Eu consigo com que uma pessoa trabalhe e efetivamente produza até os 65 anos? Essa é uma pergunta que tem que ficar em aberto aí e a população dá essa resposta, né? Eu não vejo hoje em dia trabalhadores em algumas áreas que consigam mercado dentro dessa faixa etária. O senhor acha que o debate ainda está nas duas pontas, ou seja, uma proposta de mudança que está sendo apresentada pelo governo? Aliás, nos últimos anos não teve governo nenhum que não tocou nesse assunto. Todos os governos vêm alterando. A necessidade de reforma existe. Existe. A intensidade da reforma é que o senhor acha que é discutível. Que ainda é discutível. Sim. Porque a gente tem, por exemplo, o governo já aplicou lá atrás a questão do fator previdenciário, que era um redutor para tentar minimizar e a antecipação das aposentadorias. Não fez muito efeito, mas financeiramente a gente tem aposentado que ganha 50% do benefício hoje. Então as pessoas não deixaram de se aposentar, mas ganham 50%. Ela tem uma redução, porque tem uma expectativa de vida maior. E aí agora, há pouco tempo, veio o fator 85-95, que vai virar 90-100, talvez um modo mais justo. Quer dizer, eu conto pontos, né? Dentro dessa proposta. Que foi alterada agora há pouco tempo. Recentemente. Me lembro, perfeito. Então, assim, eu tenho aquela situação, eu tenho tantos anos de idade, tantos anos de contribuição, somo e dá uma quantidade de pontos que eu posso me aposentar. Eu acho que essa ideia seria mais justa. Por quê? Você tem situações de trabalhador que às vezes ele tem 40 anos de contribuição e vai estar com 55 anos de idade. Ele tem a condição de se aposentar com 55, mas porque ele tem 40 anos de contribuição. Vou dar até um exemplo. Eu trabalho desde os 12. Eu tenho 33 anos de contribuição. Com carteira assinada? Carteira assinada. Ou seja, de contribuição mês a mês. Então, assim, eu estou fora da regra de transição. No meu caso, eu vou ter que trabalhar até os 65. Eu vou ter que contribuir durante 53 anos para a Previdência, para ter uma aposentadoria. Talvez eu consiga pelo estilo de trabalho, o tipo de trabalho que eu tenho. Mas, por exemplo, hoje eu tive numa empresa dos trabalhadores de gás, que entregam gás. Um cara que carrega bujão de gás consegue, chegar até os 65 carregando bujão de gás? Eu tinha antigamente, vamos pegar de alguns fatos importantes. Eu me lembro que eu fui aluno do Senai aos 14 anos e se dizia que metalúrgicos, acho que eram 25 anos de contribuição, porque você tinha uma condição chamada quando você tem uma atividade especial. Uma atividade especial. Isso. Porque boa parte de quem trabalha com solda tem uma exposição a uma situação insalubridade, é o fator de insalubridade. Me recordei da palavra. Esse fator de insalubridade está sendo levado em conta? Então, na verdade, assim, o que acontece, Filtro? A reforma acaba com a especial praticamente. Ela vai dar um redutor na idade e um redutor no tempo de contribuição mínimo. Então, por exemplo, vai reduzir 5 anos no tempo de contribuição e 10 anos na idade. Só que dependendo da atividade e a exposição do agente agressivo que ele estiver exposto, ele não consegue chegar. Mas houve exageros no passado em concessão de insalubridade para alguns cargos, né? Concordo com você. O simples fato da pessoa ser um médico dava aposentadoria. Então, assim, tinha gente que reclamava de trabalhar com ar-condicionado e conseguiu na justiça insalubridade. Não telefonista. São esses exageros que, de alguma forma, contribuíram para essa conta ruim hoje. Mas isso já foi ajustado. Então, hoje você tem algumas categorias que têm direito à atividade especial desde que comprovem a exposição ao agente nocivo. Tem que ter o agente nocivo no ambiente, no meio ambiente de trabalho. E aí você consegue comprovar a atividade especial. Então, hoje você faz laudos, é uma coisa muito mais elaborada, vamos dizer assim. Mas foi feito um estudo, é o que eu estou te falando, não é uma coisa assim, de hoje para amanhã eu resolvi e vou alterar, né? Como aconteceu, vou te dar um exemplo, o vigilante era uma atividade especial por causa do risco, da periculosidade. Veio uma lei, 28 de abril de 95,
e alterou, falou, agora não tem mais risco. Não é uma lei que vai alterar o risco da atividade. Ele continua correndo o risco de vida do mesmo jeito. E nós temos um caso aí sobre a Previdência do Estado do Rio de Janeiro, que hoje tem uma situação, aliás, as contas do Estado do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro talvez seja o mais grave, mas há outros entes da Federação com problema, que são outros 2 estados que, aliás, que devem fazer esse acordo com o governo para tentar renegociar as contas. Mas ali é apontado como um exemplo de que a Previdência não conseguiu se sustentar. O governo alega, e outros especialistas que defendem uma reforma mais dura da Previdência, que é melhor ter previsão de receber do que ter previsão de que lá na frente pode não receber, o que é um argumento. Quando se defende, por exemplo, reforma trabalhista, diz que de alguma forma é preciso mexer nas leis, isso não quer dizer perder direitos, porque você consegue dar ao empresário condição de ele poder contratar mais, olhando para outros exemplos do mundo. Dentro desse emaranhado todo de conceitos que são discutidos, o que numericamente pode se dizer deles? O que realmente representa uma possibilidade maior dentro da Previdência de você ter uma condição melhor quando você mexe nas regras atuais? Então, eu entendo assim, Pedro, mexer nas regras atuais é possível, né? A gente precisa ver até onde vai esse elastecimento de mexer. Quer dizer, vou pôr uma idade mínima de 58, 60... Eu não sei o que é razoável. Eu teria que discutir com a sociedade o que é razoável. Quer dizer, qual a previdência que a gente quer? Essa é a pergunta. Quer dizer, queremos trabalhar até os 65, é isso mesmo? Porque assim, o governo traz um parâmetro, na Alemanha, nos Estados Unidos, não sei aonde, na França, mas a condição econômica lá é diferente daqui. Né? Essa pergunta, qual é a previdência que nós queremos, não pode ser estendida? Qual é o tamanho do Estado que nós queremos também? Também. Quer dizer, até onde eu quero que o Estado proteja. Ou eu tenho pensado até comigo, né? Não é uma coisa... Mas assim, então eu vou te dar uma previdência mínima. Olha, aqui você vai contribuir e vai ter salário mínimo, por exemplo. O que você quiser fora disso, aí você vai para banco, vai para outro... Só que eu vou receber sob salário mínimo. O problema é que o caixa da Previdência é um caixa muito bom para o governo. Então ele embolsa como imposto e aí ele usa para um monte de coisa. Explicação, por exemplo, a DRU, desvinculação da Receita da União, sim, que era 20%, que eu estou tirando 20% da onde eu falo que não tem dinheiro. E aí eu venho, aumento para 30%. Ou seja, mas isso vai para a Seguridade Social, ou seja, outras áreas de Seguridade Social? Isso vem como contribuições sociais. E aí até a explicação do Marcelo Caetano, a gente tirou... Da Previdência, isso, da Previdência. A gente tirou porque existe. Ele vai me desculpar, mas esse argumento dele não é factível. Quer dizer, porque existe, eu vou lá e tiro. Se eu estou reclamando que não tem dinheiro, eu não posso aumentar o buraco de 20% para 30%, para o governo simplesmente tirar o dinheiro. Né? Agora, é necessário um debate, qualificar o debate na população brasileira, porque de alguma forma ficou muito tudo por bandeira. Bandeira essa, bandeira aquela. Para a cidades no Brasil, hoje não foi só São Paulo. São Paulo normalmente sofre com manifestações. Mas para a cidade em dias de semana, nós tivemos um protesto que culminou, inclusive, com a queda de uma presidente, ou uma pressão maior por parte da população, que esses protestos foram realizados de domingo. De domingo. E nem por isso não chamou atenção, muito pelo contrário, porque o que chama atenção é o número de pessoas que vai lá. Se você tem 1 milhão, 2 milhões de pessoas na rua... Vou te dizer um posicionamento pessoal meu, tá? Não é da UAB, não é de outros colegas, mas assim, eu estou dando palestra em alguns sindicatos, onde eu sou contra a reforma do jeito que ela está... um posicionamento técnico seu, perfeito. Mas, assim, nos sindicatos, eu até discutindo com o sindicato dos professores, há pouco tempo, dia 8 de março, eu falei, eu sou favorável da greve ou da passeata de domingo. Porque para tirar essa coisa da bandeira, é PT, ou é PSDB, ou é... Não. Para qualificar o debate de uma forma técnica, uma posição técnica sobre o assunto. O povo. Então, assim, trazer os pais, as mães, os trabalhadores, então, que venham no domingo ou no sábado, eu não sei que dia, mas fora dessa questão de atrapalhar o ir e vir. Eu nesse ponto, eu acho que acaba tendo até a antipatia da população. Que, aliás, que é direito garantido pela Constituição. Sim, cria uma antipatia. Claro. Quer dizer, eu tentei trabalhar imagina e não um pequeno empresário que tem um negócio cujo funcionário... Tem um restaurante aqui perto hoje que não estava funcionando porque os funcionários não conseguiram chegar no trabalho. Era 6 horas da manhã, minhas funcionárias estavam mandando mensagem pelo WhatsApp que não iam conseguir chegar. Doutor Arismar, muito obrigado pela entrevista aqui ao Cenário Econômico. Obrigado pelo convite.
Bom, e antes da gente encerrar o programa, temos duas notícias que amanhã serão temas do nosso programa. Portanto, amanhã, quinta-feira, a BMF Bovespa vai promover o leilão, a abertura, na verdade, das cartas de concessão dos aeroportos de Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e Florianópolis. As propostas vão ser abertas amanhã. O lance mínimo esperado pelo governo para os 4 terminais é de pouco mais de 3 bilhões de reais, o lance mínimo. E o Ministério da Justiça também divulga amanhã, quinta-feira, dados de reclamações de consumo no país. E tem muito consumidor insatisfeito procurando os PROCONs do Brasil, justamente para expor essa insatisfação com as relações de comércio. Bom, fica agora com o Rosiane Kennedy nos Corredores do Poder. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Até amanhã.